pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática para o 9º ano. E durante essa semana a gente vai trazer um tema que muitas vezes a gente se depara com situações ligadas a esse tema no nosso dia a dia, muitas vezes de forma bem explícita, de outras maneiras mais escondidas, mas é a ideia de chance, tá certo? O tempo todo a gente está avaliando a chance de uma coisa acontecer ou não acontecer. E a gente vai tentar explorar um pouco dessas ideias para que na próxima aula a gente comece a calcular as chances, que é o que a gente conhece como probabilidade, tá certo? Mas vale muito a pena, antes da gente começar a fazer os cálculos das probabilidades, a gente parar um pouco para entender o que é ter uma chance de acontecer alguma coisa, tá certo? A gente vai observar que esse é um tema que durante muito tempo ele ficou mais restrito ao ensino médio com relação ao ensino da matemática e hoje em dia a gente vê que ele é explorado em todas as áreas, não só da matemática, também em todas as séries. A gente trabalha muito com a questão de chance, muita questão ligada à probabilidade e a gente vai ver também que isso está muito ligado a coisas que a gente faz no dia a dia, desde olhar uma rede social, assistir um filme ou um vídeo na internet, tá certo? Então vamos lá, quando a gente fala de ter chance, mais ou menos chance, a gente vai ter que avaliar o contexto como um todo e perceber que a gente está calculando uma coisa que pode acontecer, não que vá acontecer de fato, né? Senão não seria a ideia de chance, seriam afirmações, seriam certezas que nós teríamos que explorar, tá certo? Lembrando que essa é uma aula feita com os elementos lá do Canva e o avatar do Bitmoji, e também a questão da nossa interação, né? Ou seja, se você está assistindo essa aula pela TV, agora ao vivo, vai lá no teu aplicativo, manda a tua mensagem para a gente aqui, para a gente responder, diz qual é a escola que você estuda, quem é teu professor, quem é tua professora. Se você também, colega professor, professora, está vendo, manda aí sua mensagem. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, vai aparecer aí na tela o QR Code para você instalar o aplicativo, super fácil de você instalar, tá certo? Login e senha, o login vai ser tua matrícula, se tu não sabe tua matrícula, vai aí na secretaria da tua escola, pede o número da tua matrícula e a sua senha vai ser a data do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano, certo? Mas se você está vendo essa aula também por outros meios, né? Se você não está vendo ao vivo agora, está lá no nosso canal no YouTube, a playlist com todas as aulas que nós já produzimos aqui, tá certo? Dá uma garimpada lá em todas as aulas, mas como está aparecendo aí a interação, então interaja conosco agora pelo aplicativo. Se você está vendo lá pelo YouTube, manda também tua mensagem, que será um prazer responder, entrar em contato com você através desses canais, tá certo? Então lembrando que a gente vai trabalhar hoje o tema de chance, que é um tema ligado à matemática e que muitas vezes é muito fácil de você perceber coisas no dia a dia, só que na hora que a gente vai sistematizar, a gente vai fazer os cálculos com relação a isso, surgem algumas dúvidas. Então, hoje é uma aula onde a gente vai trabalhar desde o começo agora a questão de chance. A gente vai começar a avaliar. Então, por isso que é importante a sua participação aí, se você tem alguma dúvida ou se você quer opinar sobre alguma coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer algumas situações. A primeira delas, o nome diz ali, ó, previsão do tempo. No caso, para amanhã, vamos imaginar amanhã a previsão do tempo. Então, mesmo com a gente muitas vezes usa a palavra previsão de maneira indevida, né? A gente diz, poxa, a previsão disse que ia acontecer isso, aconteceu aquilo. Observe que é previsão do tempo e não afirmação do tempo. Ou seja, uma série de fatores são levados em consideração para que as pessoas digam se amanhã é mais provável ou não de chover, ou de fazer sol, ou alguma outra condição que a gente vai tentar avaliar aqui, tá certo? Ou seja, a gente mora numa região onde a gente não tem muito a questão das indefinições assim com relação aos períodos do ano, às estações do ano. A gente aqui a gente até brinca, né? Ou seja, ou está fazendo sol, ou está fazendo calor, né? Ou seja, a gente não tem muita discussão com relação a isso. Mas também quando chove é um transtorno muito grande. E a gente vai tentar observar que essas situações que estão ligadas ao nosso cotidiano, elas estão intimamente ligadas à questão matemática de probabilidade, de chance, tá certo? Então vamos avaliar aqui. Quando a gente fala de previsão do tempo, olha que eu coloquei as imagens ali de 2 pessoas na dúvida, né? Ou seja, quando a gente tem a previsão do tempo, a gente está tentando
verificar o que pode acontecer, ou seja, o que é provável ou não de acontecer, tá certo? Então vejamos aqui o seguinte, como a gente está tentando imaginar a previsão do tempo para amanhã, existe uma possibilidade de que amanhã seja chuva aqui no Recife, né? Ou seja, mesmo a gente estando, no caso hoje agora, está um sol danado, mas será que amanhã vai amanhecer uma chuva, ou seja, um temporal? Existem as probabilidades, existe a chance de isso acontecer, tá certo? Da mesma forma que pode ser aquele dia céu azul, né? Ou seja, bastante sol, bastante calor, pode ser que seja dessa forma. Então, existem essas possibilidades, tá certo? Mas bora avaliar, por exemplo, que imagina se a gente fizesse uma previsão para acontecer isso no Recife amanhã. Será que seria possível? Ou seja, amanhecer nevando no Recife? A gente percebe que, de acordo com as condições climáticas, geográficas, da cidade onde a gente mora, na região onde a gente mora, a gente vê que, pelo menos para amanhã, é quase que improvável acontecer isso daí, tá certo? Então a gente tem mais a questão de que a previsão do tempo para a gente tem mais chance de acontecer uma coisa ou outra, mas também existe a possibilidade de uma coisa que não pode acontecer, tá certo? Então, em cima da previsão do tempo, eu estou tentando meio que justificar essas três situações, ou um dia ensolarado, ou um dia de chuva, ou um dia com neve, né? Ou seja, quando a gente vai avaliar aí, como o tema da gente hoje é chance, o que a gente vai tentar aqui é tentar entender o que é ter mais ou menos chance, ou seja, é uma ideia intuitiva que você já tem com o seu conhecimento cotidiano. Então, preste atenção. Quando a gente está fazendo a previsão do tempo, que eu descrevi inicialmente, a gente está dizendo o seguinte, existe a previsão de que amanhã faça sol. Como também existe a probabilidade, olha que nesse momento eu já estou começando a misturar as palavras e a gente vai perceber que isso é muito comum na hora que a gente está trabalhando esse tema. Hoje eu estou chamando de chance. A partir da próxima aula a gente já vai usar o nome probabilidade. No momento que a gente usa chance é quando a gente está tentando avaliar de maneira mais qualitativa, ou seja, a gente está tentando entender o problema, a gente não está usando números, a gente não está calculando ainda. A partir do momento que a gente usa números para indicar ter mais ou menos chance, a gente está fazendo o que a gente chama do cálculo da probabilidade. Então, existe a previsão de que amanhã chova também. Dentro de um contexto com relação à previsão do tempo, eu poderia também dizer que existe chance de nevar, tá certo? Eu não posso simplesmente, nesse caso que eu estou descrevendo, ignorar um ou o outro. No caso, quando a gente vai fazer uma avaliação mais refinada, que é o que a gente vai fazer a partir de agora, de acordo com a região onde nós moramos, no Recife, a gente sabe que a previsão do tempo, existe a possibilidade, existe a chance de que amanhã seja um dia ensolarado. Da mesma forma que também existe a chance, existe a probabilidade de que amanhã seja um dia de chuva, tá bom? Mas quando a gente vai avaliar essa terceira possibilidade, ou seja, a previsão do tempo para ser um dia com neve no Recife, a gente percebe que essa daí, ela não existe nesse momento assim, ou seja, não, a chance de ser um dia com neve amanhã no Recife, ela praticamente não existe, tá certo? Então eu vou tentar trazer termos que a gente utiliza muito na nossa linguagem comum, para a gente falar dessa parte de chance agora no início, tá certo? Então, quando a gente observa a previsão do tempo, a gente está trabalhando a ideia de chance, de ter mais ou menos. Nesse caso aqui, olha, a gente já fez uma avaliação de que é mais provável, de acordo com a região onde nós moramos, de ter um dia de sol, um dia de chuva e não ter uma chance de ser um dia com neve, tá certo? Então, perceba que isso é meio que uma afirmação de algo que você já tinha essa noção intuitiva do que seria possível acontecer, tá certo? Mas como eu disse, a gente vai de etapa em etapa nessa aula tentando refinar, tentando trabalhar mais detalhes das situações expostas aqui. Veja agora que, por exemplo, a gente simplesmente, como nevar em Recife é pouco provável, ou seja, não tem chance, a gente costuma dizer, a gente muitas vezes usa isso como não uma gíria, mas uma maneira da gente trabalhar no dia de hoje. Zero chance disso acontecer, a gente muitas vezes fala dessa forma. Ou seja, a gente está se referindo a uma situação que tem pouca
probabilidade, tem pouca chance de ocorrer, tá certo? Então esse termo, zero chance, observa que a gente apresentou o número aí, de modo que esse número ele está indicando a chance daquilo acontecer, a probabilidade daquilo acontecer, tá certo? Que é o que a gente vai sistematizar na nossa próxima aula, ok? Então percebe que também eu posso avaliar outras circunstâncias, por exemplo, aquele calendário ali eu coloquei para a gente fazer referência ao período do ano. Então a gente sabe que existem períodos do ano onde é mais provável fazer sol, é mais provável chover aqui na nossa região, tá certo? Em Recife. Então, no caso, por exemplo, dependendo da época do ano, eu poderia dizer que tem mais chance de ser um dia ensolarado e tem menos chance de ser um dia com chuva. Consequentemente, em outro período do ano, eu poderia fazer uma outra avaliação, ou seja, dependendo do período do ano que nós estejamos avaliando, pode ser que seja menos provável, ou seja, menos chance de que seja um dia de sol e mais chance de que seja um dia com chuva, tá certo? E perceba que, como eu estou fazendo a relação com a região onde a gente mora, independente do período do ano ali, eu descartei a possibilidade de ser um dia com neve, tá certo? Então percebe que toda vez que a gente vai trabalhar a ideia de chance, a gente está olhando diversos cenários, diversos aspectos, para a gente fazer essas avaliações, para a gente fazer para a gente conseguir chegar a uma circunstância mais definida, tá certo? Então, como na aula de hoje a gente está trabalhando com a ideia de chance, você vai perceber que essa primeira situação que eu trouxe, a ideia da previsão do tempo, é algo muito que a gente já trabalhou com isso, sem ser no campo escolar, a gente já viu isso no nosso cotidiano, ou seja, às vezes você marca para ir com os colegas alguma coisa para um determinado lugar, mas percebe que, opa, o dia amanhã provavelmente vai ser chuvoso, então você já muda a rotina, você já muda o que você estava prevendo fazer num determinado dia, tá certo? Então, quando a gente fala de chance, a gente fala de ter mais chance, menos chance ou não ter chance alguma, tá bom? Percebe que quando eu trouxe aí essa situação da previsão do tempo, isso é uma área do estudo da matemática onde você vai começar a se debruçar para situações onde você não consegue afirmar com certeza o que é que vai acontecer, tá certo? Esse é um campo muito estudado na matemática hoje, principalmente com aplicações para as redes sociais, para a internet, né? Onde você não tem como determinar o que é que vai acontecer, mas você começa a fazer alguns estudos e começa a perceber o que é que tem mais e o que é que tem menos chances de ocorrer, tá certo? Então, quando a gente trabalha nesse universo aí de ter mais ou menos chance, a gente vai sempre estar expondo o que é que pode acontecer. Mesmo eu não tendo certeza de que vai fazer sol, eu simplesmente posso querer avaliar se vai ter mais chance de fazer sol, menos chance de fazer sol ou não há chance alguma de fazer sol. É um exemplo. Ou seja, a gente vai começar a perceber que eu posso dizer sobre uma determinada situação se ela tem mais chance de acontecer, se ela tem menos chance de acontecer ou se simplesmente não tem chance alguma, tá certo? Então, dentro desse universo aí da matemática, a gente começa a perceber que tem vários cenários, várias situações onde a gente trabalha com essa ideia de maneira intuitiva, tá certo? Nessa parte agora eu vou trazer outra situação onde a gente vai fazer também essas avaliações de ter mais ou menos chance. Agora a diferença que a gente vai avaliar nesse sentido aí é que a gente vai começar a trazer a questão da probabilidade, a gente vai começar a medir a chance de uma coisa acontecer, tá certo? Por exemplo, as situações que eu vou trazer agora é relacionada a remédios, vacinas. Qualquer remédio, qualquer vacina precisa ter uma indicação de qual é a chance daquele remédio ou daquela vacina ser eficiente, ou seja, resolver o problema que está proposto a ela, né? Ou seja, tomar uma determinada vacina ou tomar um determinado remédio. Recentemente, agora na pandemia, tinha muito isso nos noticiários, né? Ou seja, a vacina A, a vacina B, a vacina C, essa tem mais chance, essa tem menos chance. Ou seja, existia toda uma discussão, um contexto em cima das vacinas, que a gente poderia perceber, por exemplo, que a gente está trabalhando aí a ideia de chance, a ideia de probabilidade. Então perceba o seguinte, veja nessa primeira situação. Imagina
uma situação que é muito comum, ou seja, você às vezes está com uma dor de cabeça, alguma coisa desse tipo, e se você for tomar um remédio para aliviar essa dor de cabeça, para passar essa dor de cabeça, muitas vezes a gente vai medicado pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, por quem for, toma esse comprimido que é bom para dor de cabeça, né? Ou seja, a gente faz isso de maneira muito comum no nosso dia a dia, mas se você pegar, por exemplo, antes de tomar aquele remédio, for ler as instruções daquele remédio, você vai ver, por exemplo, de que dependendo das circunstâncias que te levaram a você estar com aquela dor de cabeça, você vai ver que aquele remédio pode ou não fazer efeito, né? Ou seja, você pode tomar um remédio para dor de cabeça, pode ser que dê apenas um alívio e você está com algo de que o efeito que foi representado por aquela dor de cabeça simplesmente é porque na descrição daquele medicamento você vai ver que ele vai ter menos eficiência de resolver aquele problema, tá certo? Então, ao tomar um medicamento, eu estou ilustrando aí, por exemplo, como se fosse para dor de cabeça, mas para uma outra doença qualquer, você tem a curiosidade aí de pegar uma bula, ou seja, aquelas instruções de algum remédio aí que tem na tua casa, e tu vai perceber que tem uma série de números lá ligado à probabilidade, à chance daquele remédio fazer ou não efeito, né? Muito comum eles fazerem esse estudo com grupos de pessoas, né? Ou seja, pessoas com a partir de tal idade, ou seja, até tal idade, né? Grupo de pessoas que têm um determinado tipo de doença. Então, aquele remédio ele vai fazer mais ou menos efeito com relação a esse tipo de situação, tá certo? Então, vamos avaliar aqui, por exemplo, que ao tomar um remédio, eu posso perceber que aquele medicamento ele pode ter mais ou menos chance de resolver o problema que estava sendo proposto na sua concepção, não é isso? Então, essa ter mais ou ter menos chance ao tomar um medicamento, a gente vai avaliar, a gente vai perceber que isso está intimamente ligado ao cálculo das probabilidades, né? Ou seja, a partir desse momento eu já estou deixando de usar a palavra chance, que é algo muito mais ligado à forma que a gente vai se deparar com situações bem cotidianas, e a gente vai ver que o cálculo da probabilidade, na verdade, é você medir essa chance, é você ter mais ou menos chance, só que a partir de agora você vai dizer que tem mais ou menos chance quanto, né? O que a gente fez até a primeira parte da aula era simplesmente avaliar se teria mais ou teria menos chance. Na partir de agora, a gente vai simplesmente começar a medir ter mais ou ter menos chance. Então, por exemplo, como eu falei, né? Ou seja, quando você pegar aí, eu botei essas imagens desses medicamentos aí no sentido assim, vamos querer ilustrar, por exemplo. Vamos supor que você está com um determinado tipo de dor de cabeça, alguma dor, e você tem a possibilidade de tomar esses comprimidos aí. Então, dependendo das circunstâncias que te levaram a ter aquela dor, poderia ser que esse medicamento aqui ele tivesse 75% de chance de resolver o problema que você está. Mas poderia ser que um outro medicamento, vamos supor que esse daqui, teria 85% de chance de resolver aquela situação. Então percebe que os medicamentos eles vão ter essas relações aí com as probabilidades, com o cálculo das chances, e você vai perceber que isso está muito ligado a essa discussão que a gente teve na primeira parte da aula, ou seja, depende das circunstâncias. Observa que quando a gente falou da previsão do tempo, a gente se referiu à cidade onde a gente mora, e a partir daí a gente começou a avaliar se teria mais ou menos chance de acontecer aquelas situações com relação a fazer sol, chover ou nevar. No caso dos medicamentos, no caso das vacinas, por exemplo, são feitos testes e a partir desses testes é que eles vão chegando a esses resultados aqui, tá certo? Então, dificilmente, ou seja, acho que improvável você encontrar um remédio em que a informação lá apareça de que ele é 100% eficiente, que você vai tomar aquele remédio e com toda a certeza do mundo, aquele remédio vai resolver aquele problema, tá certo? Então, todo medicamento, ele precisa ter essa informação. Então, tem essa curiosidade e dá uma olhada aí, tá bom? E a gente poderia ter outros medicamentos que tivessem uma probabilidade, uma chance maior de resolver aquele problema proposto. Mas poderíamos avaliar remédios e mais remédios aí e a gente não teria nenhum deles com a informação de que 100% das pessoas que testaram aquele remédio simplesmente foi resolvido o problema, tá certo? Então a gente precisa dessa noção de chance, de probabilidade,
para perceber que a partir dessas circunstâncias, né, ou seja, eu estou usando a palavra circunstância, porque quando a gente fala tomar um remédio para uma determinada dor, por exemplo, dor de cabeça ou uma dor muscular, você observa que o que causou aquela dor de cabeça ou aquela dor muscular tem uma série de fatores, né? Ou seja, e o funcionamento do corpo de cada pessoa, por mais que sejamos da mesma espécie, é diferente, né? Ou seja, o modo de alimentação, o modo de fazer ou não atividade física, né? Ou seja, o tipo de trabalho, uma série de coisas influencia para que o funcionamento do nosso corpo esteja relacionado à eficiência ser maior ou menor com relação a esses medicamentos, tá certo? Então, observa que eu fui aumentando, até chegar naquele ali que é 99%, tá certo? A gente vai perceber que não vai ter aquele valor 100% com certeza de que aquele medicamento vai funcionar, tá bom? Então, o que seria a probabilidade com relação ao que a gente trabalhou na aula de hoje, com relação à chance, tá certo? Então, como eu já havia falado na aula, a gente deu uma ênfase na aula de hoje à ideia de chance, ou seja, que é uma ideia que está muito mais ligada a coisas que a gente se depara no nosso dia a dia, e quando a gente usa a palavra probabilidade, a gente simplesmente está medindo aquela chance. A gente está atribuindo um número àquela situação de ter mais ou menos chance, tá certo? Então, a gente poderia dizer que a probabilidade é a medida da chance. E a gente vai primeiro, por isso que a gente começou ilustrando a questão da chance, porque é muito mais comum a gente conseguir relacionar a chance com coisas do nosso dia a dia e a partir daí a gente começar a compreender como é que essas chances são medidas, como é que elas são calculadas, tá certo? E lembrando, finalizando aí, ou seja, se você pesquisar aí qual medicamento que é 100% certo de resolver determinado problema, tá bom? Então a gente viu que nessa discussão de ter mais ou menos chance, a gente começa a falar a partir de agora de probabilidade, tá bom? Então quando a gente trouxe a ilustração aí no caso das vacinas, né, ou seja, que foi uma discussão recente aqui com relação à pandemia, ou seja, tomar ou não a vacina, não, porque tem tanto, não é 100%, mas qual é a vacina que é 100% certa? Qual é o medicamento que é 100% certo? Nenhum, né? Ou seja, a ciência nos mostra aí que a maneira que a gente tem de expor essas situações com relação à probabilidade, à eficiência de uma determinada medicação em cima de muitas variáveis, ou seja, de muitas situações que vão garantir o cálculo daquela probabilidade, tá certo? Então, da mesma forma que a gente viu com os medicamentos, a gente vê também com a questão da vacina, né? Ou seja, a gente pode pegar, por exemplo, de que essa vacina hipotética que eu estou trazendo aqui, ela tem 85% de chance de ser eficiente, tá bom? E isso também você tem que parar para pensar o seguinte, pode ser que eu tome essa vacina e ela tenha um efeito maior para mim do que para você, ou o contrário, ou seja, esse cálculo aí, ele é feito em cima de um grupo muito grande, ou seja, um grupo teste que é avaliado para saber se aquela vacina ela tem uma boa ou uma baixa eficiência, tá certo? Pode ser que, por exemplo, uma outra vacina tenha uma eficiência de 85%, outra de 80%. Tanto é que você pode observar aí que foi feito muito essa questão de que a vacina para as crianças ela é de um determinado tipo, a vacina para os adultos, ou seja, para os idosos. Então, existe uma série de situações que são analisadas para que você chegue nessas situações aí, tá certo? Então, a variação aí das probabilidades. Então, a gente vai na próxima aula esclarecer bem como é que a gente relaciona essa noção de chance com esse número que está aparecendo aí. E percebe que a gente está usando o número em porcentagem. A gente também vai observar que nem sempre eu vou medir a chance usando porcentagem. Na maioria das vezes é mais fácil eu entender através das porcentagens, mas eu também posso representar de outra forma. E a gente vai tentar deixar claro para vocês quais são todas essas formas aí, tá certo? Então, medicamentos, vacinas, todos são exemplos de que você pode medir a chance, tá certo? Uma vacina mais eficiente, menos eficiente, mas todas elas têm um contexto muito grande a ser avaliado, tá bom? Então, uma outra situação que aparece muito a questão de você medir a chance são nos esportes, são nos jogos, tá certo?
onde você tem uma série de fatores que podem influenciar um time ou um jogador, dependendo aí do esporte que você esteja avaliando, de ter mais ou menos chance, tá certo? Então, ilustrando aqui, por exemplo, um jogo de basquete. A gente simplesmente pode, se a gente não conhece nada desse jogo, como é o mesmo número de jogadores de um lado, do outro, a regra está servindo para os dois, nós diríamos inicialmente que todos os dois têm chances iguais de vencer a partida. Mas a gente sabe que tem uma série de outras situações que influenciam, não é? Ou seja, no primeiro momento eu posso dizer, eu não conheço nada desse jogo, eu não conheço nada desses times, eu simplesmente vou dizer que as chances são iguais, tá certo? Mas quando a gente começa a observar alguns detalhes, a gente pode dizer que esse time tem mais chance do que esse. Por exemplo, é comum dizer que se esse time está jogando na quadra dele, no campo dele, na cidade dele, com a torcida dele mais, assim, em número maior presente, esse time teria mais chance de vencer o jogo com relação a esse daqui. Mas poderiam ser que outras circunstâncias, por exemplo, pode ser que a maioria dos jogadores desse time aqui estão mais bem preparados fisicamente, estão mais tranquilos, né? Esses aqui tiveram alguns problemas em momentos antes do jogo, então todas essas situações influenciam para a gente dizer o que é ter mais ou menos chance, tá certo? E essas chances, elas sempre estão ligadas a diversos fatores, tá bom? Por exemplo, jogos eletrônicos, né? Você olhar lá um determinado jogo eletrônico, se você não conhece, ou seja, se tem duas pessoas jogando, no primeiro momento eu digo que são chances iguais aí. Mas se a gente começar a avaliar algumas situações com relação a essas duas pessoas que estão jogando. Então, vamos supor que esse daqui, ele tenha jogado muito mais vezes esse jogo do que esse daqui, então a gente poderia dizer que esse daqui tem mais chance de vencer do que esse daqui, né? Mas se a gente começasse a observar aqui de que a chance desse aqui está de acordo com as condições que a gente avaliou para ele vencer a partida, a gente começa a perceber que o cálculo da probabilidade, o cálculo das chances, ele começa a aparecer em algumas determinadas situações com elementos que a gente vai começar a tentar entender a partir da próxima aula, que é o que vai fazer com que eu diga que esse daqui tem mais chance do que esse daí. A gente vai perceber que a gente pode numerar muitas vezes isso, a gente pode calcular muitas vezes isso, mas tem muitas situações onde a gente não consegue, de forma muito mais assim, eficiente, vamos dizer qual é o que tem mais ou menos chance, tá bom? Então isso também é muito ligado ao que a gente conhece como jogos de azar, né? Os jogos de azar, eles muitas vezes estão ligados a essa palavra aí, que é o que vai fundamentar o estudo da probabilidade e o estudo das chances, que é a palavra aleatório. Então toda vez que você vai trabalhar com situações onde precisa calcular a probabilidade, você está trabalhando com situações aleatórias. E situações aleatórias são simplesmente aquelas em que você não consegue prever o resultado exato, mas você consegue ter uma noção do que possa acontecer, tá certo? É muito comum você associar, por exemplo, a situação de ser aleatório a um dado, por exemplo, onde você vai jogar o dado e você não sabe qual é a face que vai ser voltada para cima. Você pode jogar um dado aí e a face sair a face 1, ou seja, são as chances de sair ou sair a face 2, ou sair a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. Ou seja, eu sei que pode acontecer isso. O que não pode acontecer é sair uma face 12, por exemplo, né? Ou 13. Mas eu posso, por exemplo, ficar jogando um dado aqui até a aula acabar e pode ser que não saiam separados, ou seja, a face 1, a face 2, a face 3. Pode ser que eu passe o resto da aula aqui jogando e apareça só a face 3. Isso é possível acontecer. E a gente vai começar a calcular isso daí a partir da próxima aula, tá certo? Espero que tenha ficado claro que a gente trabalhou na aula de hoje, a gente falou bastante do que é a chance, do que é ter mais ou menos chance, e a gente começou a falar do como é que eu posso medir essa chance, que é o que a gente vai falar na próxima aula sobre o cálculo das probabilidades, tá certo? Eu encerro por aqui, muitíssimo obrigado, qualquer dúvida entre em contato com a gente. Tchau, tchau.